Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que estão aí ao alcance da nossa voz, que estão ouvindo esse vídeo. Eu quero falar que todos são muito bem-vindos. E principalmente você que de repente está nos ouvindo pela primeira vez, é um momento muito especial quando nós podemos desfrutar de, mesmo longe dos olhos, mais perto do coração. Neste tempo de coronavírus, nesse tempo que nós estamos aí enfrentando esse problema, é bom pelo menos nós sabermos que nós estamos nos encontrando, mesmo em redes sociais, quando juntos podemos expressar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho daquilo que vem de Deus aos nossos corações, trazendo uma palavra de consolo, de paz, uma palavra de refrigério em momentos de grandes incertezas. Porque é isso que nós estamos vivendo. Incertezas aqui no Brasil, no mundo, incerteza para onde quer que nós olhamos. Mas nessa noite nós queremos pensar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor pode fazer e qual a posição que nós temos que tomar diante da crise, diante desse, colocar esse gigante tão minúsculo, parece uma controvérsia, né? Mas é um gigante que nós não conseguimos enxergar, mas que tem realmente destruído muitos sonhos, tem destruído muitos relacionamentos, tem destruído de repente muitos desafios aí que foram propostos para cada um de nós. Nós queremos pensar um pouquinho sobre esse gigante com a nossa posição. Por isso eu quero lhe convidar a orarmos nesse momento, a colocar nosso pensamento diante do altar do Senhor, e quando nós estivermos orando, logo após a oração, nós queremos aí convidar, né? Aqui quem está aqui conosco é o Júlio e a Caroline, nossa ministra de Educação Religiosa, e vai cantar, vai louvar ao Senhor nessa noite, logo após nós estarmos aí orando ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, porque temos a oportunidade de cultuar a Ti, de reunir, Senhor Deus, todos através das redes sociais, alcançar pessoas, Senhor Deus, que de repente estão longe dos olhos, mas estão aqui, pertinho, dentro dos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos tem proporcionado esse momento em tempo de crise. Obrigado porque mesmo em confinamento, nós podemos entrar nas casas de cada um e falar do Teu amor, falar da Tua palavra, expressar, Senhor Deus, esse momento de consolo, de paz a cada um de nós. E nós pedimos que assim como o Senhor já consolou o meu coração, que o Senhor venha consolar cada um coração aqui nessa noite. Guarde-nos, Senhor Deus, e nos revista com Teu poder. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Vamos ouvir, vamos louvar ao Senhor. Eu quero te convidar a louvar junto conosco. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos louvar ao Senhor. Vem
aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Glória a Deus. Isso que eu quero lhe convidar. Vem, porque esta é a hora da adoração. Este é o momento que nós estamos aí servindo ao Senhor. Nesta noite, se nós estivéssemos reunidos como igreja, esse seria um dos momentos que nós estaríamos convidando a todos que estariam ali a fazerem duplas, trios de oração, para que a gente pudesse estar orando uns pelos outros. E eu quero convidar a você que está aí nessa noite conosco, né, para que possa também, de repente, você estar fazendo isso para que possamos juntos estar aí adorando, estarmos aí intercedendo uns pelos outros. Se você quiser, se você puder, colocar aí já nos comentários seu pedido de oração. Nós temos um grupo, uma equipe de oração, uma equipe de intercessão na igreja. E nessa equipe tem um grupo do WhatsApp que chama SOS em oração. SOS de oração. É o nosso socorro que nós colocamos diante do altar do Senhor. E nesse grupo tem um grupo bem grande, que já está orando diariamente, incessantemente, pelo seu pedido. E se você assim quiser que nós coloquemos o seu pedido diante do altar do Senhor, escreva aí nos comentários o seu pedido, e esse grupo já estará ali recebendo, já está ali fazendo uma relação de todos os pedidos de oração, e para nós será uma grande honra apresentar também o seu pedido diante do altar do Senhor, para que juntos possamos clamar aí e pedir ao Senhor. Além disso, a nossa igreja está ativa. Nós estamos aí todos os dias nos reunindo, como falamos, dessa segunda-feira. Hoje é o terceiro dia que nós estamos fazendo isso. 24 horas de oração ininterruptos. Então nós estamos aí durante todo o dia, à noite, de madrugada. Sempre tem um da igreja. Dessas 24 horas de oração, nós iremos fazer isso durante 15 dias. Começamos na última segunda, vai sem ser esse próximo domingo até o outro domingo. É o nosso desafio, estamos orando. Orando para que Deus possa amenizar essa pandemia que está acontecendo. Para que Deus possa dar uma direção aos nossos órgãos de saúde, aos nossos governantes, para que tudo possa ocorrer de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos orando para que a sabedoria dos altos céus possa derramar sobre a vida de cada um dos nossos governantes, para que possa agir segundo a direção de Deus. Então, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido. E se você quiser participar desse momento tão especial, eu quero lhe convidar a estar. Se quiser participar, venha. Coloque seu nome aí também, fale qual horário. Sempre cada um é responsável por meia hora. Tá certo? A cada meia hora é uma pessoa que é responsável. Então participe, esteja ativo aí, coloque seu nome, fale assim, eu quero participar das 24 horas de oração, coloque seu nome aí também, mesmo que você de repente não seja da nossa igreja, mas é de outra igreja, mas queira participar, você pode estar junto conosco. Tá bom, pessoal? E além disso, nós teremos aí outras apresentações, outros momentos de transmissões, outras lives aí que nós estaremos transmitindo para que você possa estar acompanhando. Se você quiser participar conosco, esteja sempre atento ao Facebook da nossa igreja. E eu quero lhe convidar a se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja, tá bom? Só procurar lá no YouTube Segunda Igreja Batista em Unamar, se inscreva no canal que estará realmente nos ajudando para que possamos transmitir também todo esse momento especial de culto ao Senhor de uma forma mais direta também pelo nosso YouTube, tá certo? Então eu gostaria de lhe convidar a se inscrever no nosso canal, aperte lá, quando se inscrever tem um sininho do lado, aperte nesse sininho, que se você quiser receber
a cada momento que nós colocarmos um vídeo, que nós estivermos realizando uma transmissão ao vivo, você vai ser informado que nós estaremos ali transmitindo ou colocando um novo vídeo nesse canal, tá bom? Então esteja atento ao canal do YouTube também da nossa igreja. Para nós será uma grande honra ter você inscrito também no nosso canal, certo? Nessa noite eu quero pensar um pouquinho com referência a esse pequeno, grande gigante que nós estamos enfrentando, chamado coronavírus. Pequeno porque não dá para ver aos olhos humanos. Grande, enorme, porque é capaz de que já aconteceram, mas são momentos aí que nós precisamos a cada dia estar conscientes que realmente são momentos de grande aflição para cada um de nós. É um momento assim de grande, entre aspas, desespero. Ainda mais quando se colocou como que foi a entrevista, colocar assim, o pronunciamento do nosso presidente, excelentíssimo senhor Bolsonaro, colocou em redes sociais ontem, e isso despertou a ira de muita gente, despertou também a abundância de outras pessoas, mas eu não estou aqui para defender, nem para que possa também estar apontando ou até mesmo colocando o nosso presidente contra a parede ou defender a nossa. Eu não estou aqui para isso, entendeu? Até porque esse não é o canal. Mas eu estou aqui para falar o seguinte: esse pequeno, grande gigante tem trazido assim um grande transtorno, uma grande, colocar assim, incerteza para cada um de nós. Transtorno porque é um gigante que ninguém estava preparado para enfrentar. Incerteza porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Então cada um coloca uma posição, cada um coloca de uma forma, e a gente acaba assim ficando como um cego no meio de um tiroteio. Acreditar em quem? Confiar em quem? Olhar para quem? Atender o clamor de quem? Então são pequenas situações que realmente nos levam a pensar, né? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Então, por causa disso, quero lhe convidar a prestar atenção nesse texto, que é um texto que todos nós conhecemos. É um texto que até quem não tem intimidade com a palavra de Deus já ouviu falar nele. Quem nunca ouviu falar na batalha de Davi contra Golias? Quem nunca ouviu dessa batalha? E essa batalha está lá inserida em 1 Samuel capítulo 17, do verso de número 23 até o verso de número 58. E eu quero chamar a sua atenção, porque essa batalha é uma batalha assim muito interessante. E essa batalha colocar assim, daquele franziso, né, aquele pequeno, aquele adolescente chamado Davi, que batalhou contra um gigante que era preparado para a guerra, e nessa batalha que ele foi enfrentar, ele saiu vitorioso. Quem é que não se inspira nessa batalha? Não é verdade? E diante disso, meu querido, nós percebemos, quero chamar a sua atenção, não vou ler aqui o texto é um pouquinho extenso, mas você pode verificar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso número 23, vai começar o desenrolar dessa batalha. E eu quero chamar a sua atenção alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, o povo ele ficou com grande medo daquele gigante que apareceu. Tudo a ver, né? Com a situação que nós estamos vivendo hoje. Um gigante chamado coronavírus, e temos muitos que estão com grande medo, tem muitos que estão desesperados, outros que não estão nem aí, estão nem ligando para esse gigante, outros estão vivendo de mentiras, né? Que só trabalham para que possa colocar fake news, colocar assim, mais desespero para a população. Outros estão vivendo a realidade, conseguem tirar, né,
o fake news, do que é verdade e daquele fake news que é mentira. Estão tirando aí, estão conseguindo verificar, né, o que realmente é verdade, o que é mentira. Mas, assim como nessa batalha havia uma grande diferença, colocar assim, entre o povo, Saul e Davi. 3 personagens que saíram vitoriosos, mas havia uma grande diferença entre eles. Quando Davi derrotou o gigante, Davi saiu vitorioso. O rei saiu vitorioso. O povo saiu vitorioso. Só que havia uma diferença muito grande nesses 3. Meus queridos, e nessa diferença que eu quero chamar a sua atenção para que nós venhamos realmente a começar a enfrentar, a colocar esse devido gigante no lugar dele, a colocar esse devido gigante realmente na posição que ele precisa ficar. Porque às vezes a gente muda a posição dele e acaba nos trazendo grandes transtornos. Será que isso nos traz a incerteza? Será que eu vou vencer? Será que eu vou passar? Será que eu vou enfrentar? Será que eu vou conseguir derrotar? Por quê? Porque às vezes a gente coloca o gigante no lugar errado. Então, vamos tentar entender um pouquinho cada uma posição, a posição do povo, a posição de Saul e a posição de Davi, onde eles colocaram o gigante. Vamos lá. Conforme falei, esse texto está em 1 Samuel capítulo 17. Essa batalha entre Davi e Golias. E nessa batalha que está lá em 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 23, fala que, ou quer dizer, a partir um pouquinho antes, a partir do verso 12, o pai de Davi, Jessé, envia Davi para que possa levar alimentos para os seus irmãos. Quando Davi chega ali no meio do arraial, onde estava ali o exército israelita, ele leva o alimento e quando ele chega ali, ouve os insultos em que todo o exército israelita estava fazendo contra ele. Contra o povo de Israel. E Davi ficou chateado, disse, quem é esse circunciso para falar contra o Deus de Israel? Porque ele estava afrontando não somente o povo, mas estava afrontando o Deus de Israel também. E diante daquela posição, nós podemos ver que a partir do verso 23, ele foi ali até condenado pelo seu próprio irmão, Eliabe, quando o seu próprio irmão, né, chegou para ele e falou assim, por que você está querendo se vangloriar? Volta lá para a casa de papai e cuida daquelas poucas ovelhas, menosprezando o próprio Davi. E Davi, não olhando para aquela circunstância, não olhando para aquela situação, ainda falou o seguinte, o que eu fiz para você? Por que você está me ofendendo de maneira tão baixa? Se eu não fiz nada contra você, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada que eu fiz para você para que possa trazer essa ira contra mim. Está lá no verso de número 29, não há razão para toda essa ira. E é interessante, meus queridos, que o próprio Saul já havia prometido, se alguém vencer o gigante Golias, olha só, vou dar riqueza, vou isentar todos de impostos e ainda vou dar minha filha para que possa casar com ele. Olha só os presentes que quem enfrentasse o gigante iria receber. Ia ficar livre de impostos, ia receber muita grana por isso, e ainda ia casar com a filha do rei. Diante dessa situação, o Davi ainda falou assim, não, eu vou lutar contra esse gigante. Davi foi levado até Saul, e Saul olha assim, mas como pode ver você, um menino tão jovem, vai lutar contra um cara preparado de guerra, que era Golias? E Davi disse, não, eu vou lutar com ele. E Saul foi lá, pegou toda a sua armadura, tentou colocar em tentou colocar em Davi, e quando Davi foi ali, pegou a armadura do rei e falou assim, não, é muito pesado, eu não estou acostumado a usar essa armadura. Tirou a armadura e pegou o seu cajado, pegou a sua funda e foi para lutar contra Golias. Passou na beira do riacho, pegou 5 pedrinhas, e nessas 5 pedrinhas que ele foi até Golias, quando apareceu no campo de batalha, Golias começou a rir dele.
e perguntou: sou eu, por exemplo, algum cachorro para que possa mandar um menino para mim com paus e pedra? Será que eu sou algum cachorro? E Davi levantou a voz para aquele homem e falou assim: ó, tu vens contra mim com todo o seu material bélico, com toda a sua experiência de guerra, com tudo que você tem, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. E ali, Golias veio ao encontro dele, ele simplesmente pegou a pedra, tacou, acertou na testa de Golias, pela força da pedra, Golias desmaiou. E quando Golias desmaiou, ele foi lá, pegou a própria espada de Golias, cortou a cabeça de Golias, matando Golias, e assim o exército de Israel invadiu o campo onde estava o exército filisteu, e ali venceram essa batalha. Essa é a história. Mas vamos lá. Em qual posição que você está? Será que você está na posição do povo, na posição do rei Saul ou na posição de Davi? Qual é a posição do povo? A posição que o povo está, o povo colocou o problema no centro. O problema, o povo de Israel estava apavorado, e isso fizeram com que ele colocou o problema como centro das coisas. Meus queridos, eles ficaram tão impressionados com o tamanho do gigante, que nem se lembraram do tamanho do Deus que eles serviam. Isso muitas vezes tira o nosso foco. A gente fica tanto tempo olhando para o problema, fica tanto tempo olhando para as circunstâncias, que a gente esquece o tamanho do Deus que pode resolver o problema. E isso traz desespero para as nossas vidas. Eles fizeram, o próprio povo ali fizeram como os espias quando foram ali invadir a terra de Canaã. Quando chegaram até ali para que pudessem ver e visitar a terra de Canaã, eles viram que havia ali gigantes e ficaram com medo. Meus queridos, muitas vezes, pelo que a gente está vendo, por esse tempo que nós estamos vivendo aí, do gigante chamado coronavírus, o que está acontecendo é que nós estamos olhando muito para o problema. Nós estamos colocando o gigante como centro do problema. Nós estamos vendo ali o gigante como se ele fosse maior do que o próprio Deus a quem nós servimos. E com isso nós começamos a nos desesperar. Sempre, meus queridos, que nós fixamos na dificuldade, quando nós fixamos nosso olhar no problema, quando nós começamos a olhar as dificuldades, nós esquecemos de olhar para o Deus que pode resolver as dificuldades. Será que nós não estamos olhando para esse problema como também o povo olhou para o próprio gigante Golias? É momento de nós refletirmos como e para onde, o que nós estamos colocando como centro. Porque ali o povo colocou o gigante como centro. O problema existe. O gigante existe. Mesmo que a gente não consiga enxergar aos olhos humanos. Mas ele existe. Mas nós não podemos colocar ele como centro, como ele fosse algo indestrutível. Como se ele fosse algo que nós não conseguiríamos superar. Por causa disso, meus queridos, o que será que você está enfatizando? Será que você está enfatizando o problema? Eu quero lhe falar o seguinte: não supervalorize o problema. O problema existe, mas ele não deve ser supervalorizado. Segunda posição, meus queridos, o rei Saul já estava, colocar assim, em decadência espiritual. O que seria isso, meus queridos? O rei Saul ali, no caso ali, ele já queria ser o centro de tudo que estava acontecendo. Tanto que subestimou até o tamanho de Davi para lutar contra aquele gigante. E quando ele soube que Davi foi um herói, que Davi falou com ele: ó, eu já lutei contra um urso, contra um leão para defender as ovelhas do meu pai. Não é isso que vai derrotar, porque eu já matei urso e leão. Por que o gigante desse vai me derrotar? Ele quis colocar armadura real para que pudesse receber a glória pela batalha. Olha só, ele venceu porque está com a minha armadura. No olhar assim mais específico, é por causa disso que ele... Por que não deu uma armadura de um soldado?
Por que não deu a armadura de uma outra pessoa? Deu a própria armadura dele. A arrogância de Davi lhe causou, assim, colocar assim, muitas derrotas. E até mesmo a perca da unção real, porque Deus virou as costas para o reinado de Saul. Tanto que ele, em 1 Samuel, capítulo 15, se nós voltarmos um pouquinho, nós iremos ver que Davi já havia sido ungido rei segundo o coração de Deus. O rei Saul prometeu riquezas, isentar de impostos e dar até mesmo a sua filha em casamento ao valente que vencer o gigante. Nós podemos ver isso lá no verso número 25. Até podemos olhar um pouquinho que Davi se sentiu, colocar assim, tentado. Davi se sentiu tentado a um certo orgulho também, está, no caso, colocar assim, o eu na frente, quando ele pensou em colocar aquela armadura do rei. Mas, como a armadura é muito pesada, rapidamente voltou a si e resolveu ir com o pastor mesmo, com o pastor de ovelha que ele era. Meus queridos, o orgulho é uma das maiores armas que o diabo tem colocado na vida de muitos líderes. Eu faço, eu realizo, eu consigo. Teve uma vez que eu vi um comentário falando até mesmo de um dos nossos líderes aí evangélicos, colocar assim, do nosso Brasil, falando o seguinte, venha, porque as minhas mãos estão cheias do poder de Deus para abençoar a sua vida. Isso é brincar com o poder que o Senhor outorgou a cada um de nós. Não sou eu, não são as minhas mãos que abençoam, mas é o poder de Deus que reveste a cada um de nós. Então, por causa disso, não sou eu que devo aparecer. Eu diminua e Cristo resplandeça, que Ele cresça e eu diminua. Meus queridos, muitas vezes ao olhar para essa situação do grande gigante chamado coronavírus que nós estamos enfrentando, nós queremos enfrentar, lutar com as nossas próprias forças. Nós queremos enfrentar esse gigante como se eu posso, eu aconteço, eu quero, eu. O eu é o centro de tudo. Sempre quando nós colocamos o eu como centro, sempre quando nós começamos a viver o egocentrismo, nós iremos dar com os burros na água. Então, por causa disso, que é complicado a gente realmente colocar o fator eu como centro de todas as coisas. E eu quero lhe convidar nesta noite para que nós venhamos a conseguir vencer esse gigante, a tirar o eu do centro. Então, o problema não pode ser o centro, conforme o povo estava colocando. O eu não pode ser o centro, conforme o rei Saul estava colocando. E qual era a posição de Davi? A posição de Davi foi o seguinte, que Deus era o centro de todas as coisas. Meus queridos, a posição de Davi foi colocar Deus no centro. A posição de Davi foi realmente apresentar, colocar assim, Deus como ali, né? O centro da sua própria vida, o centro da sua própria batalha, o centro daquilo que ele queria que pudesse realizar. A posição de Davi foi colocar ali o próprio Deus, tirar o seu próprio ego, tirar o seu próprio, colocar assim, valor e valorizar o Deus a quem ele servia. Em nenhum momento Davi enfatizou o problema,
muito menos ele aceitou guerrear com o seu próprio ego. Davi conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele sabia da grandeza de Deus. Davi, ele reconhecia o poderio do Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, ele não achou que o problema era o gigante, que o gigante não era tão grande assim. Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Davi, ele sabia que ele não poderia lutar contra aquele homem poderoso em guerra, porque ele era um menino franzino, mas ele servia ao Deus de guerra. E é por causa disso que quando ele chegou diante daquele gigante, no verso número 37, do mesmo capítulo 17, do livro de 1 Samuel, ele falou o seguinte: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Olha só, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Assim como Deus, o Deus Todo-Poderoso, livrou o menino tão pequeno, tão franzino da mão de dois elementos perigosos e grandiosos, quem é esse gigante para que possa me derrotar? Quem é? Porque eu não tenho condições, mas eu confio no Deus que tem condições. Meus amados, meus irmãos, meus amigos que estão aí assistindo, colocar Deus no centro das nossas vidas e na frente dos nossos problemas é a melhor posição que devemos tomar em situações como essa que nós estamos vivendo. Quem conhece e confia no poder do Deus Todo-Poderoso não consegue ver as dificuldades como algo que seja intransponível. Não consegue ver o gigante como algo que não pode ser abatido. Não consegue ver e olhar para cada um de nós que nós somos tão frágeis, porque enxerga o Deus que consegue enfrentar, consegue nos dar condições para que possamos superar todas as dificuldades. Um exemplo disso é o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto, hoje estava até conversando com o irmão da nossa igreja, que o povo de Israel no deserto, ele caminhava com uma nuvem durante o dia, que era a nuvem da glória de Deus à sua frente, protegendo o povo do sol caustigante do deserto. À noite, eles estavam ali sendo aquecidos pela coluna de fogo que Deus colocava no meio, justamente porque representava a presença de Deus ali. Deus quer assim também é Deus na condução da nossa vida. Se a situação está difícil, Ele coloca ali, se o sol está nos queimando, coloca ali uma nuvem nos protegendo. Se de repente o frio está muito pesado, Ele nos coloca uma coluna de fogo para nos aquecer. Não adianta reclamar, enfatizar o problema, ou mesmo bater no peito e fazer que consegue lutar, pois conforme nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 14, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, e Deus falou com Moisés: diga ao povo de Israel que mais, porque o Senhor pelejará por vós. O Senhor vai pelejar por cada um de nós. Meus queridos, é por causa disso que nós estamos buscando a centralidade de Deus na nossa vida. Que Deus seja o nosso universo. Que Deus seja, a melhor coisa é deixar Deus agir e nos defender. Porque, conforme Isaías 43, verso 13, agindo Deus, quem impedirá? Conforme Romanos capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero perguntar: Deus está à frente da sua vida?
Você tem deixado Deus lutar por você? Claro que nós não vamos deixar tudo nas mãos de Deus. A nossa parte nós devemos fazer. Qual a nossa parte? É nos cuidar, nos proteger, nesse tempo ficar dentro da nossa casa, lavar as mãos com álcool em gel, ou até mesmo ter um pouquinho mais de asseio. Os cuidados nós precisamos tomar, porque o que cabe a um fazer, Deus não faz. Mas quando chega na limitação humana, Deus começa a trabalhar. Eu quero dizer o seguinte: é possível a gente vencer esse gigante. Para que nós venhamos a vencer esse gigante, é necessário nós nos posicionarmos na posição correta. E qual é a posição correta? É ter Deus como centro de todas as coisas. Porque nós devemos viver o que eu disse em Romanos 8,17. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não entre em uma batalha sozinho. Pois quem luta por você e quem luta pela sua própria vida é Deus. E Deus sempre é mais do que vitorioso. Qual a sua posição diante do problema? Será que o seu centro é o problema? O seu centro é você mesmo? Ou o seu centro é Deus? Porque se o seu centro for o problema, você será derrotado. Se o seu centro for o eu, você vai se decepcionar. Mas se Deus for o seu centro, a vitória é mais do que certa. E nessa noite, eu quero lhe convidar a deixar Deus ser o teu universo, a deixar Deus ser o centro das coisas. Vamos louvar ao Senhor. Seja o meu universo. Que essa possa ser a sua oração, que esse possa ser o seu desejo,
Que o Senhor Deus seja o seu universo, que o Senhor Deus seja o centro da sua vida, para que nós possamos sair mais do que vitoriosos dessa situação momentânea que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando mais esse momento tão especial, mas eu quero lhe convidar a estar orando além das 24 horas que nós já falamos no início, mas todos os dias, às 12 horas, ao meio-dia, nós estamos nos reunindo a uma só voz, como Igreja do Senhor Jesus, a estarmos clamando ao Senhor por essa situação. Mesmo orando às 24 horas, mas ao meio-dia, é a igreja toda orando, e eu quero lhe convidar a estarmos juntos orando ao meio-dia. Então, se esse for o seu desejo, se também você quer colocar Deus como centro dessa situação, eu quero lhe convidar a estarmos juntos orando ao Senhor, colocando toda a situação diante do altar do Senhor. Porque nós entendemos o que diz lá. Eu quero falar não no contexto do texto, mas colocar no contexto que nós estamos vivendo. Que, segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias capítulo 29, verso 13. E me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é nesse poder, é nessas promessas, é nessa certeza que eu quero lhe convidar a estarmos orando juntos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando mais esse momento. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos nessa noite. Nós queremos agradecer a presença de cada um que está aqui juntamente conosco nessa transmissão. E é algo especial saber, Senhor Deus, que o Senhor tem abençoado a cada um de nós. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que pela tua misericórdia, pela paz que invade os nossos corações através do Espírito Santo, que o Senhor venha atender, sondar cada um coração e suprir cada uma necessidade. Senhor Deus, nós estamos vivendo um momento, Senhor Deus, que nunca se contou nesta geração. Que ninguém, Senhor Deus, estava preparado para viver, mas que é algo que nós precisamos entender, colocar em prática e seguir as orientações dos altos céus. E nós pedimos que o Senhor venha conduzir todo esse processo. E nós colocamos, Senhor Deus, essa dificuldade no teu altar, para que possa, Senhor Deus, ser solucionado e sermos a cada dia abençoados por Ti, de acordo com as bênçãos que vêm do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Sonda os corações que estão ao nosso redor, que estão ao alcance da nossa voz. É o clamor que nós fazemos, pedindo a tua bênção sobre cada uma família, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo fato de você estar conosco. Que Deus te abençoe.